Ok. Livro Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier. Capítulo 40. Enquanto podes, tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Paulo, Romanos 14:10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquelas circunstâncias difíceis, não lhe condenes os embaraços mortais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te sustenta a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro de novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixastes na retaguarda, busca-te de novo o convívio para que lhes ofereça acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo de paz divina. As pedras que arremessastes ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que lhes auxilia. E os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da tua vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos de agora, não te amargues a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo as almas imaculadas, não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com aqueles que se enganaram sobre a neblina do erro, para que não te faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara enquanto possa, socorre enquanto possível, alivia enquanto puderes. Procura o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Pedro. Amado Mestre Jesus, coordenador de nossas vidas, te damos graças, Mestre, no início do estudo. Este exórdio do nosso irmão Paulo, trazendo para nós, através do nosso irmão Emmanuel, nos advertindo a necessidade da prece aos nossos irmãos necessitados, aqueles em desespero, o que impensadamente comete os crimes, os homicídios. Ajuda-nos, Mestre, porque estamos fragilizados nos nossos momentos impensados a cometer deslizes à lei divina em pensamento. Nos adverte na consciência para que não venhamos amanhã ser os nossos irmãos em desespero, em que pedimos ajuda e amparo para acolhê-los na noite de hoje, para que possamos, Mestre, com os teus evangelhos de amor, com o exemplo de Paulo, na bondade, na paciência, transmitir aos mesmos a boa nova, para que possa, amanhã, Mestre, acordarem com a consciência tranquila. Agradecendo estamos por esses momentos sublimes e sagrados de oração em comunhão contigo e com os teus. Como só temos a te pedir, pedimos que ajude e ampare o irmão que vai ser o palestrante da noite,
para que com sua reciclagem traga para nós o que está reservado para a noite de hoje. Com muito obrigado. Que assim seja. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré e Joana de Ângeles, iniciamos a reunião da noite. Gente, eu vou ficar com esse tosse-tosse um pouquinho, viu? Porque aqui o bichinho do ram atacou. Vamos lá. A gente está continuando, né, com a questão, o item 268, e hoje, dando sequência que Pedro fez 7, 8, 9, semana passada, hoje a gente vai passar em revista o item 10, 11 e 12, tá? Então, quais serão os tópicos de abordagem hoje? A gente vai revisitar o controle universal do ensino dos espíritos, a escala espírita e a fé raciocinada dentro desses 3 itens. Por quê, gente? Quando a gente fala em identidade dos espíritos, já está se falando muito aqui, uma das coisas essenciais é saber se o espírito que se comunica é aquele mesmo, que diz ser. A gente está aí aproveitando a brincadeira que eu estava narrando aí a história, né? Ligou, pensou que era quem é você, quem não é, então você precisa identificar. Quando alguém liga, eu conheço pessoas que se ligar para mim, eu conheço pela voz, tranquilamente. Se Igor ligar para mim, não tenho dúvida que é Igor, a não ser que Igor esteja com a voz absurdamente diferente, e mesmo assim a gente identifica. Eu lembro de um caso que ocorreu comigo de uma pessoa que tinha perdido recentemente o pai, coisa de uma semana. Quer dizer que identifica o espírito pela voz? Não, deixa eu concluir. Aí você me interrompeu no raciocínio que eu estava seguindo. E aí o que é que acontece? Essa pessoa ligou e quando ela começou a falar, eu disse do estado que ela estava passando. Aí a pessoa fez assim, você é médium? Eu disse, não, filha. Não precisa ser médium para identificar o estado emocional de uma pessoa, que eu sei que há 2 dias perdeu o pai. Mas a pessoa já veio, porque ela frequentava o centro espírita, já vinha com esse pensamento, você é médium, porque aí, Rodrigo, porque eu disse que o estado emocional, você está assim, você está assim. Então, a gente consegue identificar algumas pessoas pela voz, né, quando está conversando, consegue identificar o estado emocional dela pelo jeito que ela fala. Se Igor é uma pessoa super animada, aquela coisa, todo dia eu encontro o Igor está sorridente, aquela coisa, mas outro dia eu encontro o Igor me dá um boa noite, um bom dia meio para baixo. Opa, tem alguma coisa errada. Porque o Igor que eu conheço é desse jeito, e não daquele jeito, né? Em termos de mediunidade, a gente, numa comunicação falada, que é a psicofonia, ou escrita, a escrita vão ter alguns detalhes para a gente identificar se aquele espírito é ele mesmo. Pedro já citou aqui muitas vezes o caso do menino Jules, que o nome dele era Jules, com S no final, mas ele era uma criança ainda encarnada e a avó médium estava psicografando a mensagem dele enquanto ele dormia. E ele escrevia Jule, porque ele não sabia escrever Jules, embora ela soubesse escrever Jules. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a identificação, né? Chico Xavier, um médium extraordinário, tem uma psicografia que eu lembro, não sei se tem mais, onde ele assina ao final ele psicografa a mensagem e no final a assinatura é a mesma, é semelhante à identidade do desencarnado, inclusive com exame grafotécnico. Vocês sabem que nenhuma assinatura é igual, né? A assinatura igual é falsa. Vou pegar aqui, copiei a assinatura de Bira, ela é falsa. Tanto que um teste psicotécnico, uma perícia, o cidadão pede para você fazer 50 vezes o próprio nome. Por quê? Porque se você estiver falsificando, lá no meio do caminho você vai começar a escrever sua letra mesmo. Então não pode ser igual. Então, isso são médios como Chico Xavier, né? Não é comum você encontrar médiuns que escrevem a mesma letra do desencarnado, porque isso é muito difícil. Kardec classificava como um tipo de especialidade. Especialidade, né? Médiuns especiais, característicos aí não é todo mundo que consegue isso. Outra característica seria mudança de letra de um espírito por outro. Na psicofonia, quando a gente costuma trabalhar sempre com os mesmos espíritos, a gente começa a pegar um jeitinho de identificar quem é aquele espírito.
Não é fácil porque não vai ser da primeira vez. Ontem eu passei uma experiência interessante na mediúnica, onde um escravo desencarnado, ex-escravo, já o que a gente chama de preto velho, né, porque é o velhinho já, quando ele começou a falar, eu tentando identificar mais ou menos com quem eu estava falando, aí eu disse assim, o senhor é um senhorzinho, é um pretinho velho. Aí ele disse, oxe, você conseguiu identificar pelo meu jeito de falar? Só o jeito dele falar, eu identifiquei. Foi um caso à parte, né? Então, identidade dos espíritos, gente, é essencial para a gente não cair no engano, né? As meninas não conhecem essa história, o pessoal, não sei se o Rodrigo já ouviu isso, que no centro espírita, o espírito começou a escrever, assinar a psicografia Jesus. O que é que aconteceu no outro dia? Encheu o centro. Jesus está psicografando. Jesus está psicografando. E lotou, imagine, gente, psicografia assinada por Jesus. Uma pessoa teve a boa vontade, a coerência de questionar o espírito. Aí disse, não, eu não sou Jesus de Nazaré, eu sou Jesus da Silva. Porque meu nome na terra era Jesus da Silva. A mãe gostou do nome de Jesus e quando o filho nasceu, meu filho vai se chamar Jesus da Silva. Aí disse, mas você gostou, né, do pessoal ficar achando que você é Jesus de Nazaré? E aí pararam as comunicações. Ninguém pensou em dizer assim, que Jesus é você? Vou botar meu nome certo aqui, Jesus. Aí o pessoal, é Jesus, filho de Deus, Jesus de Nazaré. E começou aquele movimento, né? Eita, que tá ruim, viu? Então vamos lá, o que é o controle universal do ensino dos espíritos? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, a autoridade da doutrina espírita. Nenhum espírito sozinho forma lei, forma regra, tá? Nenhum espírito sozinho. É uma opinião pessoal dele. Eu chego aqui e digo, eu gosto do meu time, é o melhor do mundo. Aí Bíblia disse, não, o meu é que é o melhor do mundo. Aí Igor, não, o meu. Eu chego aqui e digo, futebol é o melhor esporte do mundo. Aí Igor disse, não, eu gosto de tênis. É o melhor do mundo. É uma opinião pessoal, né? Então, o que é que ele diz? Ó? O ensino dos espíritos, gente, as comunicações, elas precisam estar coesas no geral. Eu falo de ensinos importantes, viu? Não é questão pessoal, não. Um parente seu desencarnado que se comunicou através de um médium, você vai identificar ele pelo jeito dele, pelas informações que ele traz, né? Depois eu vou dar um exemplo prático disso. O que é que no controle universal fala? Isso eu estou pegando uns pedacinhos. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. O que é isso, gente? Lá no início, hoje está mais difundido, né, até por muitos médiuns, temos diversos recursos. Quando os espíritos começaram a transmitir as mensagens, por exemplo, Kardec pegava milhares de mensagens, ou ele pegava assim, que é Deus? Que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a resposta que está lá. Ele mandou essa pergunta, por exemplo, para centenas de médiuns. Quando recebeu, ele começou a compilar. Quais são as respostas que são semelhantes? Não vai ser idêntica por conta de uma questão de palavras, né? Então, 90% Deus é a inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas. Essa aqui eu vou confiar. Porque você não sabia da pergunta, ela não sabia, ele não sabia, nem você sabia. Um não sabia do outro. Uma coisa que Raul Teixeira falou no seminário aqui em Garanhuns. Não tem esses médios que dão as mensagens dos parentes que partiram assim, né? É comum acontecer. Fazem reuniões e você vai lá e recebe a comunicação do seu parente, né? Com detalhes que só a família sabe. Raul Teixeira disse o seguinte, a regra para esse tipo de fenômeno é uma só. Ao dar os dados do seu parente que partiu, pai, mãe, filho, namorada, seja lá o que for, você vai dar 3 informações. Data de nascimento, nome completo, data da morte. Porque a gente sabe que tem muita gente com homônimo, né? Cláudio Luciano, se eu botar no Google, aparece um horror.
Tem gente, ele contou uma coisa interessante, tem gente que mandava mensagem para ele, carta para ele, com todos os detalhes do que o parente gostava, do que fazia, da cor que usava, o número do sapato, que eles não precisavam nem evocar o espírito, eu já podia dar uma comunicação com todos os detalhes. E aí ele diz o seguinte, o espírito vai transmitir, só com essas 3 informações, detalhes que só você vai saber. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu aqui. Um companheiro nosso, o sogro, faleceu, e todo mundo na casa conhecia ele e sabia o motivo da causa do óbito. Tá? Então seria muito fácil para o médium dizer assim, Igor é o médium, dizer assim, Cláudio, aquele velhinho, sogro de fulano, esteve aqui na mediúnica. Eu sei porque ele disse que morreu de tal doença, mas Igor sabia da doença que ele morreu. Um exemplo, né? Só que o médium que deu a informação passou um detalhe que só o genro sabia. Ele faz assim, o velhinho que morreu gostava de chapéu? Aí a pessoa fez, que velhinho? Deu uma de... Que velhinho? O seu sogro, ele gostava de chapéu? Por que você está perguntando isso? Não, porque ao seu lado, no final da reunião, tinha um velhinho perguntando pelo chapéu dele. Qual a explicação disso? Este cidadão, ele não saía de casa para lugar nenhum sem botar qualquer tipo de chapéu. Chapéu, gorro, boné. Quando ele ia sair, cadê meu boné? Então ninguém sabia disso. Só aquela pessoa que era o genro que não comentou com ninguém. Então isso é uma prova que aquele espírito era ele mesmo. Certo? E aí, isso é uma mensagem particular, né? Nos ensinos importantes, né, de alta envergadura, os espíritos transmitem, sem que você saiba, você está no outro lado do país, ela está do outro. E aí, quando as mensagens começam a chegar, aí você olha, minha mensagem que eu recebi aqui em Garanhuns é semelhante a uma mensagem que o cara recebeu lá no Rio Grande do Sul. Então a minha é verdadeira. Isso é uma regra que Kardec criou para evitar justamente a falsificação. Porque espírito desencarnado aparecendo com o nome de Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz é fácil. E até um desdobramento, né, Cláudio? Porque eu tive um desdobramento e não entendia que eu estava tendo ou tive um sonho. E aí eu falei tudo o que aconteceu no sonho, só que teve um detalhe que eu não falei, não foi nem para guardar, foi porque realmente eu achei que era desnecessário. E não, foi um detalhe que eu prestei muita atenção, mas eu não tive. Minha irmã teve o mesmo sonho, de uma forma diferente. Uhum. Eu a vi. Porque a percepção de cada um é diferente. Minha mãe, eu estava num quarto, minha mãe chegou, a gente ficou lá conversando com outras pessoas e já a minha irmã teve uma maca. E aí quando terminou, minha irmã falou que, engraçado, Igor, o cabelo dela estava diferente, estava um cabelo, que o cabelo da minha mãe era liso. E aqui estava com uma cor mais cheio, aquele cabelo assim, muito bonito. Aí eu disse, pronto, era o que, né, faltava para fazer a junção do exatamente, a contraprova. A assinatura que, né, veja, o detalhe que teve. Então, você usou a palavra certa, a assinatura daquele fenômeno. Isso. Né? Pronto, se alguém aqui assistiu o filme de Divaldo, isso tem um relato dele no livro Semeador de Estrelas, mas no filme é bem relatado. Quando ele criança, vê a avó. E ele diz, mãinha, tem uma mulher aqui dizendo que é sua mãe. Oxe, que é isso, menino? Sua mãe morreu, isso exatamente, ela está aqui. E aí ela chama a irmã e diz, Divaldo está dizendo que mãe está viva. E a avó diz, Divaldo, diga a ela. Aí, como é que ela está vestida? Aí ele sai, eu não lembro agora, ele sai dizendo, assim, tem não sei o que aqui, um colarzinho com não sei o que, e a roupa é assim, tem uma berruguinha, não sei o que. Aí a irmã disse, eu me arrepiei toda agora. Por quê? Porque eu que vesti mamãe por sepultamento. Ele está descrevendo a roupa que mamãe usou. Aí vão perguntar assim, quer dizer que no mundo espiritual ela vive com a roupa que foi sepultada? Essa não. É que é a roupa que a filha preparou, o cadáver, e fixou na memória. É a assinatura. É a comprovação. Outro exemplo, Kardec cita o caso de uma médium, uma senhora que sempre era acompanhada pelo espírito do pai. Depois me corrija aí, Pedro. E aí o médium olha para ela e diz, veja um espírito ao seu lado. Daí ela diz, meu pai, uma coisa assim. Aí ele fez, não,
é uma mulher vestida assim, aquela roupa, né, do passado. Ela disse, peraí, quem se vestia assim é a minha avó. Aí ela fez sinal. Então você vê que aí ele está provando, porque é muito fácil alguém dizer assim, tô vendo o espírito ao seu lado, Pedro. Aí Pedro diz assim, deve ser meu pai que gostava de boné azul, calça preta, camisa marrom. É esse mesmo, tá de camisa marrom, calça preta. Eu estou entregando. Ou nos dias de hoje é a facilidade que a gente tem de social, né? Sim, muito bem lembrado, Igor. Veja só. Eu vou ler aqui, ó, que vai se encaixar nisso aí. O primeiro exame comprobativo é, pois, ser contradito da razão, ao qual se cumpre se submeta sem exceção tudo que vem dos espíritos. Mas, Cláudio, o médium é Chico Xavier. Eu vou questionar a minha comunicação dele. Vai sim, você não pode aceitar cegamente. Uma coisa que o espiritismo não propõe, em hipótese nenhuma, aceitação cega. Ô Igor, aceite, porque o meu guia espiritual está dizendo, e é isso, viu? Acabou. Não pode. Isso é, o nome disso, gente, é fanatismo. Por que você está fazendo? Porque eu lá no centro espírita mandaram fazer. Mas por que mandaram? Não sei, mandaram. Eu já vi gente que a Cláudio Passista mandou umas 7 passes. Aí 7 tem sempre aquela história de número cabalístico, né? Aí, 7 passes por quê? Ele mandou. Então você tem que dizer, não, vamos tomar uma quantidade mais ou menos. A nossa casa estipulou um tratamento, nesse caso, sei lá, de 8 semanas. Porque não, a gente estipulou mais ou menos isso aí. Em outra casa é 6, outra é 2, sei lá. Mas a gente tem que fundamentar o que a gente está colocando. Aí vem a questão da razão, né? Toda teoria manifesta contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados mais positivos da ciência já adquiridos deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, assim, se o cara chegar aqui dizendo, o espírito, né? Meus irmãos, tragam uma revelação bombástica. Qual é? Né? 2 mais 2 são 5. Aí você vai, peraí. 2 mais... Não é 2 mais... Mas é porque você não está elevado o suficiente para entender. Não, 2 mais 2 são 5 quando a conta está errada, né, querido? Pasmem, tem gente que acredita em espírito e fala essas coisas. Aí eu vou acreditar no médium que diz que 2 mais 2 são 5, ou que diz assim, não, 2 mais 2 são 4. Não precisa muita dificuldade de pensar nisso, né? Essa questão da rede social é como hoje, assim, tem gente que expõe sua vida na rede social de um jeito que você sabe a roupa que ela usa, a roupa íntima que usa, a comida que come, o que faz, o que não faz, se saiu, se não saiu. A coisa mais fácil, gente, é alguém fraudar. Entendeu? É a coisa mais fácil do mundo. Eu sei de um médico que estava fraudando, que descobriu porque um dia ele mandou mensagem para alguém que já estava morto. Oi, como é que pode? Aí descobriram que o cidadão tinha uma equipe que ficava lá vasculhando Facebook, Instagram. Aí eu curtia lá, vou para esse médium. Ele ia lá e estavam todas as informações de Igor. Ai, tô de luto porque mamãe morreu. Mamãe que gostava muito de bolo de cenoura com chocolate. Ai, mamãe gostava muito de viajar comigo. Ela ia para o sítio. Pronto. Da postagem, ver quem falou. Quem falou, quem não falou. Aí você pega, por exemplo, Chico Xavier e outros médicos contemporâneos de Chico, que davam as mensagens quando você olhar assim. Um exemplo, vocês podem ver aquele filme As Mães de Chico Xavier, não é o nome? Acho que é As Mães de Chico Xavier. Cartas de Chico Xavier, uma coisa assim. Não é As Mães, né? Né, As Mães de Chico Xavier, uma coisa assim, né? Que você vê as mensagens de Chico, às vezes a mensagem vinha assim: Tio Igor, fui recebida no mundo espiritual por Nonó. Que Igor? Mas quem é Nonó? Aí eu chegava aí para a mãe dele: mamãe, recebi uma mensagem ali do nosso sobrinho, do meu sobrinho. Quem é Nonó? Nonó você não conheceu não, Igor. Era uma irmã minha que a gente se apelidou chamar assim. Muitas mensagens de Chico Xavier desse jeito. Entendeu? Aí o cara olhava assim: caramba, não tem condições. Né? Então, é preciso sempre, gente, usar a razão. Mas peraí, Cláudio, é que o médium é muito famoso. Não interessa. Aliás, o nome do médium é o que menos interessa. O nome do espírito, então, só no fim.
Porque tem gente que adora dizer, quem é seu guia espiritual? É Bezerra de Menezes, né? Mas você vai olhar, a comunicação não tem nada a ver com Bezerra de Menezes. É a mesma coisa da pintura, dos desenhos e pinturas mediúnicas, que o cara faz um garrancho digno de um bebê de 2 anos, riscando o chão, e diz que é pintura mediúnica de Rembrandt, de Renoir, de Monet. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ser no estilo deles. A escala espírita, a gente precisa entender isso. Vou dar uma carreirinha aqui. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. Então, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda tem que se despojar. Isso é um resumo do item 100, viu? Que ele coloca lá aquela escala. Espíritos imperfeitos, espíritos superiores e espíritos puros. Último ponto, né? Para chegar nas 3 questões. Fé raciocinada. Aí é aquele contraponto do fanatismo. Acreditem porque eu estou mandando acreditar. Isso é fanatismo. Ah, mas tem gente que acredita. Tem que respeitar o pensar do outro. Mas quando você chega no centro espírita, tem que ser diferente. A fé é raciocinada. O que é que o Espírito Erasto coloca? Todo mundo sabe que eu sou fã desse item. Na dúvida de qualquer mensagem que você receber, na dúvida, abstente. Diz um dos velhos provérbios, não admitais, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica. E rejeitai destrambelhadamente a expressão que ele usa, né? O que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade e uma só teoria errônea. Então, às vezes, o cidadão, como eu lembro agora na pandemia, o que teve de mensagem na internet, ao vivo, com coisas absurdas, não é brincadeira, sabe? E de gente que conviveu assim com grandes médios, aí falam as coisas, as pessoas engolem. Assim, encantadas. Olha que coisa maravilhosa, que revelação linda. É a turma de Divaldo. De Divaldo, de Chico, coitado, às vezes nem disse isso. E tem uma mania hoje que é assim, Chico disse, Chico me disse. Tá, cadê Chico Xavier para confirmar que disse isso a você? Né? Cadê Chico Xavier para dizer isso? Não diz. Se não está escrito, gente, é muito fácil eu atribuir a uma pessoa uma coisa que ele não está aqui para confirmar ou negar. No Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Então, se eu digo que a Terra é plana e eu vou ver que ela é redonda, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Esses preâmbulos aqui é para a gente fixar um conteúdo para poder entender a resposta dos espíritos. Na questão 10, vejam só. Não sucede que os espíritos pouco adiantados, que são aqueles da primeira ordem, né? Espíritos imperfeitos, porém animados de boas intenções e do desejo de progredir, se veem designados às vezes para substituir um espírito superior, a fim de que tenham o ensejo de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos. Igor é dentista. Fez uma faculdade, especialização, anos de experiência prática e teórica. Eu posso substituir Igor? Não, mas eu sou curioso, viu, Igor? Eu já li um bocado de coisa. Já vi até como arranca o dente. Bota o alicate, puxou, arrancou. Acabou-se. Eu posso? Não posso. Não, mas Cláudio está fazendo a faculdade de odontologia. Ah, eu estou estudando. Igor é meu preceptor. Já mudou o quadro. E nem tudo eu vou poder fazer. Eu vou precisar do aval dele. Será que os espíritos superiores colocam o inferior para substituí-los? Nunca nos grandes centros. Quer dizer, nos centros sérios e quando se trata de ministrar o ensinamento geral, que é aquele do controle universal. Então, por que, gente? Porque nós somos o quê aqui? Espíritos encarnados. Quando a gente morrer, desencarnar, passar para o outro lado, a gente vai continuar com o nosso conhecimento. Só que a gente sabe tudo? Não sabe tudo. Na nossa área, a gente domina. Né? A gente pode dominar. Você pega Vou dar um exemplo real. O cidadão formou-se em agronomia. Faculdade, pós-graduação, doutorado, PhD, PhZ, todo o alfabeto ele tem. Ele sabe mais do que um agricultor analfabeto?
Em teoria ele sabe, né? Mas a prática que aquele homem do campo tem, o agrônomo tem. E eu já vi coisa desse tipo acontecer. De uma pessoa simples, analfabeta, mas que nasceu ali na raiz, na terra, dizer assim, não, isso aqui a gente faz assim, doutor. E o cidadão fica olhando assim. Eu tenho um conhecido que o pai era analfabeto, construtor. Aí ele disse, Cláudio, um dia meu pai, fui ajudar meu pai para aprender o ofício, né, como se diz. Meu pai é analfabeto. Na hora, não me pergunte para explicar isso que eu não sei não, viu? Só vou dizer o que ele contou. Na hora de fazer o alicerce, não tem que fazer aquelas marcações, né? Vocês já viram quando está construindo a casa que ele bota um fio assim, né? Bota umas madeirinhas, né? Aí ele disse, o que o pai está fazendo? Ele disse, não, meu filho, a gente vai contar assim, 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 tem que dar tanto. Quando der tanto, tá tudo alinhadinho. Aí, é isso mesmo. Um dia esse amigo foi fazer um curso, não lembro agora de que, isso foi engenharia, e descobriu que o pai sabia Teorema de Pitágoras, sem nem saber o que era Teorema de Pitágoras. Ele chegou e olhou assim, mas rapaz, meu pai sabe calcular isso. Mas se ele chegasse para o pai e dissesse, pai, o senhor está fazendo cálculo dos catetes e da hipotenusa, né? Ele disse, hã? Nunca estudou, gente. Aí um dia foi trabalhar numa obra, estava o engenheiro júnior e o sênior. Ele olhou aqui, olhando lá, como é que chama? A planta. O pai desse conhecido olhou assim e disse, ô doutor, tá errado isso aqui, viu? Tá fora de nível. Aí o engenheiro disse, não, tá louco? O senhor quer saber mais do que eu? Pode medir, tá errado. Aí ele chamou o engenheiro sênior, foi conversar num cantinho, né, longe dele, só o pedreiro ali tá dizendo que o negócio ali tá errado. Eu já olhei a planta, não tá. Aí vamos lá. Foram medir. Qual era o resultado? Tava errado. Aí um olhou pro outro e disse, e agora para consertar? Ô, seu fulano, realmente o senhor tá certo, tá errado aqui. Como é que faz? Não, o senhor tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Pronto, ele sabe, tem um conhecimento, não estudou. Este cidadão, ele não pode sozinho construir um prédio, mas ele resolveu um problema estrutural de um prédio. E aí eles colocam, gente, os que aí se apresentam fazem por sua conta, para, como dizeis, se exercitarem. Lá no item 100 tem um item assim, espíritos pseudo-sábios. Eles são espíritos que têm grande conhecimento, mas muito orgulho ainda. Então eles não querem admitir que não sabem tudo. Então eles podem iludir a gente, nós somos pessoas simples. Um filósofo chegar com toda aquela conversa dele, todo aquele conhecimento, é complicado. Eu não vou discutir com ele. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem um cunho da inferioridade deles. Delegados só são para as comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar de pessoais. Aí os espíritos superiores chegam e fazem assim, Pedro, vamos levar para o médium Pedro, esse espírito aqui que precisa passar uma comunicação, que o exemplo dele vai servir para ensinamento do resto dos outros espíritos e do grupo mediúnico. E aí ele muitas vezes dá informações interessantes, mas lembre-se do que foi dito lá atrás. Tudo, gente, tem que passar pela lógica, pelo bom senso. O que parecer estranho, você tem que pedir esclarecimento. E não venha com historinha de que é segredo, que a revelação é muito... Não, se é alto... Não tem aquela gente que diz assim, Bira, eu tenho um negócio para te contar. Certo, o que é? Não, depois eu conto. Quando fazem isso comigo, eu vou à loucura. Eu digo logo, nem começa. Fale agora. Esse negócio da pedra, esse negócio vai ficar famoso. O espírito deu uma comunicação e disse assim, nosso irmão precisa tomar água magnetizada. Orientar o irmão a tomar passe, água magnetizada, com uma pedra dentro. Pedra? Por que uma pedra? Não é segredo. Não pode ser segredo. Eu não vou chegar aqui para a Jandira e dizer, tu tem que tomar um copo com água todo dia com uma pedra dentro. Aí você vai dizer, Cláudio, a água eu entendi. E a pedra? É segredo. Aí você vai fazer o quê? Chegar em casa, mandaram eu tomar água com pedra. Aí, tá vendo? Frequentando centro espírita, tá ficando doido. Água com pedra tem que explicar. E não tinha explicação. Lógico que a gente não passou isso à frente.
Então, vejam que nos grandes centros eles não vão delegar nenhuma orientação a espíritos mais atrasados, né? A questão 11, gente. Nota-se que às vezes as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar esta anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Vocês já viram aquelas pessoas assim, elas são doidivanas, gaiatas, não leva nada a sério. Não tem esse tipo de gente assim, né? Você vai conversar um assunto sério, ela no meio vem com pilhérias. Mas de vez em quando essa pessoa solta algo sério. Você até olhar assim e dizer, oxe, rapaz, fulano ali. Já viram bêbado? O cara cidadão já tomou todas, está com os olhos trocados, trocando as pernas, e de repente ele fala algo com muita sabedoria e você fica olhando assim, ué? Como é que pode? Eu já vi. Aí o pessoal disse, esse cara é bêbado e falando desse jeito. Eu vi um que foi interessante, o cidadão, todo já cheio de vícios e drogas, pediu o violão ao rapaz assim, aí o cara ficou meio desconfiado, né? Esse cara vai fazer o que no meu violão? Mas ele deu uma aula de violão, gente. Impressionante. Então, assim, há comunicações espíritas imperfeitas que aqui e ali vêm com uma mensagenzinha. E os espíritos inferiores, eles não têm a menor pena de falar o que pensam. De meter o dedo na sua ferida. Eles não têm pena, não. Os superiores, eles agem de uma forma bem educada, equilibrada. O inferior, não. Ele dizer na sua cara que você não presta, é 2 minutos. Entendeu? É feito o cidadão na mediúnica, eu já contei isso aqui, ele vinha lá nos anos, acho que 50 ou 60, eu não lembro agora, que era no Rio de Janeiro, tinha aquele bondinho, né? Ainda tinha muitos lugares com bondinho, ele pendurado aqui, o bondinho cheio, ele pendurado, e aí, chegando perto do centro espírita, atrasado, ele pensou, e agora? Se eu esperar o cobrador vir e passar esse povo todinho para receber, eu vou perder a reunião. Desceu sem pagar. No meio da reunião, o que é que o espírito falou para ele? Você é tão engraçadinho, né? Desceu sem pagar o ônibus. Ou seja, ele não fez aquilo por desonestidade, por maldade, mas ele já mudou o contexto do fato. A resposta. Os espíritos mal ou levianos também se metem a iniciar sentenças, sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós serão homens superiores todos os que anunciam? Não. Os bons e os maus não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Então, assim, não dá... Pedro, vem aí no teu livro dos médiuns, o item 94, questão 15 e 16, por favor. Está com o livro dos médiuns aí? Tá, não? Deixa eu pegar aqui. Não, é só para você marcar aí. Olha, tá sem óculos, pega tu. Ele deu apontando ele mostrando o olho. Quando vem uma comunicação de um espírito superior, ela sempre é constante. Ele não fica com variação, tá? Item 94, viu, Bira? Questão 15 e 16. Ele não varia. Não é feito a gente, que é um dia acorda de bom humor, outro dia acorda de mau humor, um dia acorda todo virado de cabeça para baixo, né? Então vejam só. As comunicações dos superiores têm sempre aquela linha de crescimento. Nunca decrescimento e nunca variação. Qual é o capítulo? Não, vá pelo item, que é mais fácil. Eu botei o item justamente que é mais fácil. O teu não pega do item, não? Caramba, vocês não estão achando, não. Deixa eu ver aqui. Não é a página, é o item. Viu? Achou? Marca aí a questão 15 e 16. Achou, Bira? Pronto, lê a questão 15 aí. Eita, deixa eu ler aqui, porque senão não vai pegar, né? Senão não pega. Isso aqui que ele está colocando, eu peguei esse item, que é uma comunicação de um espírito, Ginê. Se não me engano, é o Ginê. Questão 15. Olha só o que ele diz. Ó.
15 e 16. Foste tu mesmo. O que é que aconteceu? Esse espírito ele fazia efeitos físicos, ele jogava pedra, tudo dentro da casa. Aí ele perguntou assim, depois de várias perguntas de Kardec, depois de várias respostas às perguntas de Kardec, Kardec desconfiou de uma coisa. Aí perguntou o seguinte: foste tu mesmo e de plena vontade quem respondeu nossas perguntas? São várias perguntas que ele vem dizendo. Como é que você fez isso? Por quê? Não sei o que, e ele vai respondendo. Aí ele respondeu aqui, ó. Tinha um instrutor. Questão 16. Qual é esse instrutor? Vosso bom Rei Luís, que é um dos guias de Kardec, Luís XVI. Aí o que é que Kardec coloca na nota? Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas, que pareceram ultrapassar a capacidade deste espírito. Então assim, teve uma hora que ele começou a dar umas respostas muito altas, sendo que ele era um espírito muito atrasado, a ponto de estar jogando pedra na casa da mulher. Aí Kardec fez, ó, foi você que respondeu tudo? Ele disse, não. Em alguns momentos, São Luís diga isso, isso e isso. E ele, como bom aluno, escrevia. É justamente a aplicação desse princípio. A uniformidade das comunicações. Até no sentido negativo, né, gente? Se o espírito sempre escreve coisas ruins. Não sei se você esquece aquelas pessoas que elas só falam barbaridade. Aí você é estranho quando ela fala uma coisa assim elevada. Espera aí, decorou aonde? Né? A gente estranha. Questão 12. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem. Primeiro, eles nos induzem porque a gente dá cabimento. Né? Aconteceu muito comigo isso. Eu não acreditava, viu? Piamente. Eles teve um irmãozinho, né? Que fez um triplex na minha cabeça. A manhã que dizia, Lili, preste atenção. Não é assim. O estudo foi que foi. Não. É porque a gente acredita no maravilhoso. Esse queria que eu só acreditasse. É. E agia como eles. Era assim que eu queria. E embora feliz, eu ficava arrasada, né? Decretado no homicídio que não existia. Questão 4. Isso está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que imaginários, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Então, assim, é aquela história. O que ela colocou, preste atenção, como ela lhe disse, preste atenção no que está sendo orientado, na sugestão, no que está sendo posto. Lógico, quando a gente não conhece doutrina espírita, a gente vai pelo que a gente entende, né? Respeitando as crenças alheias, evidentemente. Mas a doutrina espírita coloca isso. O espírito falou uma coisa, eu tenho que analisar. Não interessa quem é o médium. O médium vai ficar fazendo bico. Problema do médium, gente. O médium vai sair da casa porque as comunicações dele são analisadas. Tchau. O que é que Kardec diz? Kardec não, Erasto. Erasto diz assim, deixe que vão se pavonear em outros lugares. Essa expressão, vocês já ouviram aquela expressão do pavão, né? O pavão é um bicho vaidoso, né? Como é que o pavão conquista a fêmea? Ele se arma todinho, né? Aí tem uma fábula que é o peru vaidoso. O peru é feio, horroroso, né? Aí quando ele viu o pavão trocando as penas, aí foi se espetando para as penas do pavão, querendo parecer um pavão. Aí foi se mostrar para os outros perus e levou uma surra dos perus. Porque você não é pavão, né? E assim, vá se pavonear no outro canto, cidadão. O médium que quer aparecer demais, gente, já começou errado. Médium é aquela coisa. Quanto menos ele aparecer, melhor. Né? Porque no final das contas, ele é um instrumento de comunicação. Aí assim, não. Há espíritos bons, mais ignorantes, e podem enganar-se de boa fé. A gente não pode se enganar também em algum conselho? Né? Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só diz o que sabe. Aqui é o grande detalhe. E aí, Igor, sobre esse assunto aqui, Igor vai dizer, não sei. Não, peraí, Igor, como não sabe?
Né? Então, se você pode até dizer assim, olha, eu não domino esse assunto, eu posso fazer uma pesquisa, mas vou lhe indicar alguém que tem o domínio do assunto, porque dá opinião, gente. É feito o espiritismo. Tem gente que chega, o espiritismo é obra do demônio. Aí o cara diz, quantos livros espíritas você já leu? Nenhum. E então, você está dizendo isso por quê? Ah, porque eu ouvi fulano dizer. Não, o que fulano falou é a opinião dele. Você leu o quê? Porque espiritismo só se aprende lendo. Ah, mas eu escutei uma palestra tão boa. Foi, a palestra é bom, o estudo é bom, mas você tem que ler. Até para saber se o que o cara falou está coerente. Porque até o que a gente fala aqui tem que ser analisado. Porque se eu sou um cara famoso, chego aqui, abro a boca, falo um monte de bobagem, o pessoal aplaude. E aí, gente? Como é que fica essa história? Hein? Aí eu estou fugindo da razão, estou aceitando tudo que me é colocado, né? Principalmente se vier de espíritos e médiums, viu? Outro dia chegou uma senhora aqui, aí, nossa companheira que atendeu, acho que nós falamos aqui semana passada, não foi, Pedro? Da mulher que chegou dizendo que queria saber quem era o médium da casa que via o futuro. Aí ela, não, minha senhora, é mentira isso, não tem ninguém aqui que vê o futuro, não. Não vê nem o passado, que dirá o futuro, minha senhora. E a criatura disse, não, mas é porque não tem, nem tem esse médium na Terra, viu? Por favor. Quer ver complicado, gente, é quando você vai naquele pessoal que se diz médium e cobra um valorzinho. Esse é o que diz o que você quer ouvir. Olha, acreditem, a gente recebe aqui pedido para se divorciar, para casar. Por que eu não namoro? Por que eu não arrumo marido? Por que eu não passei numa prova? Porque as pessoas pensam que o espiritismo é isso. Não é porque eu estou me separando e eu queria a ajuda dos espíritos. Aí nós respondemos, procura um advogado. Ou um conselheiro matrimonial. Sendo que você tem que ir com a esposa, né? Porque se você vai para o conselheiro sozinho, não serve. Vocês estão rindo, gente, mas é sério. A criatura mandou uma mensagem. Queria a ajuda dos espíritos, porque eu estou me separando. Já pensou, meus irmãos? Nosso irmãozinho está pedindo divórcio. Ele deve se divorciar? Deve. E casar com outra. Já pensou? E contar aqui uma história que toda vez que iam fazer, toda semana o cara estava fazendo passe, né? Toda semana fazendo passe. Aí ele perguntou, mas você está toda semana aqui? É porque minha empresa está aí na falência. Foi, eu contei isso aqui. Né? E eu preciso... Isso foi com uma amiga minha. Para tirar. Aí ela disse, deixa eu dizer uma coisa. A minha empresa está fechando. Eu sou a diretora Do presidente do centro. Minha empresa está fechando e eu estou achando que eu não passo. E o cara nunca mais ele voltou, viu? Mas veja a mentalidade da pessoa. Se ela dissesse assim, eu estou num momento muito difícil, minha empresa está ruim das pernas, eu estou a cabeça quente, meio depressivo, tomar um passo para ver se melhora minhas energias. É uma coisa. Não, eu quero um passo porque minha empresa está ruim e de repente... Melhora. Aí foi quando ela disse, meu amigo, eu estou fechando a minha e eu sou passista e presidente do centro. Imagine, se a presidente do centro, a empresa está fechando, a minha vai cair de vez. Então, assim, as pessoas, elas têm no Brasil essa visão distorcida do espiritismo. E você pode morrer explicando isso, elas continuam divulgando dessa forma distorcida. Gente, chegamos aqui ao final. Semana que vem é a última quarta, né? Não é isso? Pronto. Semana que vem a gente estuda 2 capítulos, se não me engano agora, é Eric que vai fazer, ele confirmou que vai fazer, viu? Do livro Desobsessão. Bira, você faz a prece de encerramento, por favor? Pai Celestial, neste momento, e agradecemos por mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre este mundo que não podemos ver, mas que sabemos que existe e que só compreendemos se estudarmos.
Obrigado pela presença de todos. Abençoe a todos que aqui estão. E aqueles que vão para suas casas sejam acompanhados pelos Espíritos de luz. E que nos abençoe e nos proteja a todos aqueles que vão ficar para a segunda parte. Abençoe a todas as nossas famílias. Abençoe aqueles que não puderam vir. Em nome de Jesus, assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus, encerramos o estudo da noite.